E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um 5 minutos de processo. Hoje a gente vai dar sequência no assunto que a gente vinha abordando, que é a respeito da prova testemunhal. Mais precisamente, a gente vai falar hoje sobre o artigo 447 do CPC. Lá no artigo 447 a gente tem a referência de quem pode depor em juízo. Lá ele vai dizer, o legislador nos diz que todo mundo pode ser testemunha, exceto as pessoas incapazes, impedidas ou suspeitas. Quem é que é incapaz na visão da lei? No parágrafo 1º, ele vai definir como incapaz aquela pessoa que tem algum tipo de comprometimento cognitivo, na época em que ocorreram os fatos ou na época em que vai prestar o depoimento, ou tem algum tipo de situação que realmente não permita que ela preste esse depoimento, ou ainda os menores de 16 anos e ainda também aquelas pessoas que sejam deficientes visuais ou auditivas, se o depoimento delas depender do sentido que lhes falta, tá? E depois a gente vai ter ali os casos de impedimento e os casos de suspeição nos parágrafos 2º e 3º. Aí tem os casos de parentesco, de cônjuge, ou por outras questões atreladas à ideia de advogado, juiz, parte e tudo mais. E também lá no parágrafo 3º nós temos também aquela situação de amizade ou de inimigo, de inimizade com a pessoa tem algum interesse na causa, permitindo uma abertura maior, portanto, dessas causas de suspeição. O que acontece então se a gente tem alguma pessoa que se enquadra nessas situações? Ela não pode ser ouvida como testemunha, certo? Ela não pode ser ouvida naquela condição e ela não é compromissada, portanto, a dizer a verdade. Agora, pode ser que o juiz entenda que ainda assim é necessário ouvir aquela pessoa, ainda assim é necessário tomar o depoimento daquela pessoa. Como referido, ela não vai estar compromissada nos termos do artigo 342 do Código Penal, ou seja, ela não pode cometer crime de perjúrio, ela não está compromissada, ela vai ser ouvida na condição de informante. Os parágrafos 4º e 5º do artigo 447 autorizam que essa pessoa seja ouvida como informante. Mas aí, qual é o valor que vai ter esse depoimento para o juiz? Ali nos parágrafos 4º e 5º, estabelece que o juiz pode atribuir o valor que possa merecer essa fala desta pessoa, que é um informante, não é uma testemunha efetivamente. O fato é que isso tem que ser analisado lá junto com o artigo 228, parágrafo 1º do Código Civil, que diz que o juiz pode admitir o depoimento daquelas pessoas que estão lá listadas, se somente elas tiveram acesso àqueles fatos. É o que eu costumo dizer, por exemplo, quando a gente vai numa consulta médica. Pode acontecer alguma coisa em uma consulta, ou acontece. Quem é que está nos acompanhando nesse tipo de situação? Olha, muito provavelmente vai ser uma pessoa que esteja no artigo 447, parágrafo 2º, vai ser o cônjuge, vai ser um irmão, uma irmã, uma pessoa muito mais próxima, um filho, um pai, enfim, porque a gente não pede para um desconhecido acompanhar uma consulta médica, por exemplo. Então, tem algumas situações que somente essas pessoas listadas ali no 447 tiveram acesso àqueles fatos. Então, o juiz também precisa analisar e valorar isso nesse contexto, levando em consideração que, às vezes, somente aquela pessoa é que pode trazer isso para o processo. E na hora de sentenciar, ele vai levar isso em consideração diante de todo o contexto probatório. Não é que o informante vai ser sempre determinante ou que ele nunca vai ter valor algum. Não. Entre esses extremos, ele tem um papel a ser desempenhado no contexto probatório, junto com os outros depoimentos testemunhais. Daqui a pouco a fala dele está corroborando uma fala de uma testemunha, que foi ouvida devidamente compromissada, e por aí vai. Então é muito importante perceber que o informante também tem um papel muito relevante a desempenhar nesse contexto todo. E aí é importante referir também que se o juiz não perceber isso de imediato, alguma daquelas condições ali do 447, cabe ao advogado ou representante da outra parte a oferecer a contradita, que está lá no artigo 457, parágrafo 1º, justamente apresentando uma situação que leve à impossibilidade daquela pessoa ser ouvida como testemunha. Ele pode, inclusive, fazer prova disso através de documentos, prints, de WhatsApp, de conversas, para provar que existe uma amizade ou uma inimizade, e também existe a possibilidade de se valer de prova testemunhal. Tá bem, pessoal? Em breve voltamos aí a falar mais elementos da nossa prova testemunhal. Certo, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima.
Tchau, tchau.